Olá, eu sou a Andréa. E eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. E aí? O papo tá bom hoje porque a gente vai falar sobre inclusão e Isso, um que assunto é necessário em importante. todos os segmentos, né? E do transporte não Exatamente. seria diferente, né, Dani? Exatamente. É um assunto que está até em pauta, graças a Deus, né? É, graças Está ao sendo ESG. discutido bastante, exatamente, e cada vez mais é importante que a gente fale sobre isso. Pois é. Mas quem vai falar com a gente hoje, nossa convidada aqui no sofá, é a Maria Angélica Piro, e ela é diretora da transportadora Rodopiro. Tudo Seja muito bem? bem-vinda. Tudo Obrigada bem? aqui por estar com a Obrigada. gente. Imagina, eu que agradeço. Obrigado o convite. Imagina, obrigada a você. A Angélica tem uma história muito legal para contar aqui pra gente, né? Tudo começou, na verdade, quando a gente teve acesso aí em alguns eventos que a gente foi, que a Rodopiro, ela tem alguns motoristas, não sei se né? Um motorista surdo, e que a Rodopiro deu essa oportunidade para ele, por isso que a gente até convidou ela aqui para falar um pouquinho sobre isso com a gente. Angélica, antes da gente começar exatamente sobre esse assunto, conta um pouquinho até da sua trajetória. Você estava contando pra gente que você antes já trabalhou com essa questão de inclusão, que você tem um curso aí de psicologia. Conta um pouquinho como tudo isso começou até chegar no motorista. Tá bom, gente. Primeiro, obrigada, muito obrigada pelo convite. Então, a Rodopiro é uma empresa de transportes pesados, de cargas superdimensionadas. Então, tudo que é muito grande, tudo que é muito cargas excedentes, a gente transporta. É aquelas que até às vezes tem que fechar a rodovia, né? Que são as Fecha cargas a rodovia, especiais. exatamente. Indivisíveis. Às vezes, indivisíveis. Às vezes faz travessia à noite. Então, tudo que é muito grande, tudo que tem muita rodinha, né? A gente precisa daquelas carretas enormes que tem bastante rodinha, a gente transporta. O nosso know-how é esse, né? E eu sou, como eu falei para vocês, eu sou psicóloga de formação. E eu trabalhei há muito tempo atrás, não vou delatar aqui a minha idade. Claro, isso aí a gente não precisa eu falar. Trabalhei há muito tempo atrás. A gente colocava deficientes, né? Deficientes dos mais variados, que hoje a gente chama de neurodivergentes, né? A gente colocava no mercado de trabalho. Quando não tinha lei de cotas. Então, vocês imaginam o desafio que era isso, né? Com certeza. E aí, as coisas foram acontecendo, a empresa foi crescendo e houve a necessidade de eu fazer parte da equipe, né? Fui chamada para fazer parte da equipe. E a nossa empresa foi crescendo, nós temos 30 anos de trajetória. E aí, eu fui crescendo e eu fui fazer parte da equipe, né? Mas assim, lá dentro de mim, alguma coisa remexia, sabe? Eu falava, gente, o que a gente pode fazer, né? Por conta dos deficientes, não necessariamente surdos, né? Como que a gente vai poder fazer? E alguma coisa sempre me remexia. Só que nós somos uma empresa de transportes de cargas pesadas, né? Daria para trabalhar com algum tipo de deficiência dentro do escritório, mas a gente, inovação, sabe? Ficou pensando. E aí, eu tenho Libras, né? Eu fui fazer um curso de Libras para trabalhar voluntariamente também. E aí, eu conheci a cultura do surdo, né? E me apaixonei. Falei, puxa vida, né? Que bonito. Como eles são desbravadores, né? Precisa lutar para demonstrar que são pessoas normais, capazes, né? Como a Raquel muito bem diz, né? Eles não são deficientes, eles são eficientes. Vamos tirar esse D. Só um adendo, a Raquel que ela mencionou aqui agora é de uma ONG, né? Isso, que é a ONG dos motoristas Caminhoneiros Surdos do Brasil. Que ela também tem uma luta muito incrível. Muito incrível. Que depois a gente vai linkar aí com a matéria que a gente fez, vocês vão poder conhecer. E aí, o que acontece? Eu conheci o Murilo, né? Através dessa, e o Murilo é o motorista surdo lá da Rodopiro, né? Por enquanto, primeiro, mas já dando spoiler. Por enquanto, primeiro, já dando spoiler, muito bem. A ideia é expandir, né? A ideia é expandir, porque tá dando super certo, né? Legal. Então, o Murilo me conheceu, e aí foi, né, vai na empresa, ver como é que é, e ele falou, nossa, eu tenho uma vontade muito grande, né, eu tenho o sonho de ser motorista, mas, e assim, não tinha nem carta CNH D, muito menos E, ele poderia ter a C ou a B, né? Eu falei, Murilo, se você tem o sonho, tal, né, vamos atrás disso, né, e eu sempre incentivando, tal. Mas, gente, de verdade, eu nunca pensei, ali, naquele momento, quando eu estava dividindo aquilo com ele, que poderia ser na minha empresa.
longe de mim. Uhum. E aí o Murilo sempre... E o Murilo, assim, ele é um desbravador mesmo, sabe? Ele vai à luta, surdo, né? Então eles sabem, ele vai à luta, ele conheceu a Raquel. Ele falou, nossa, você precisa conhecer a Raquel, tal. Aí eu conheci a Raquel, fiquei sabendo de todo o trabalho dela, fiquei sabendo do Caminhoneiros Surdos do Brasil. Falei, puxa, Raquel, que trabalho incrível. Aí falei, olha, aqui na Rodopiro são cargas excedentes. Então, cargas excedentes precisa ter tudo muito aguçado, né? Todos os sentidos muito aguçados. Então, o que você pode fazer? Tal? Ela falou, Angélica, eu estou conversando com o pessoal da Unicamp para fazer algum dispositivo para colocar dentro do caminhão, para dar alguns alertas. Eu falei, puxa, que bacana. Aí eu comecei, falei, puxa, a gente podia tentar em alguma coisa, né? Vamos tentar. Aí começou a me despertar. Falei, gente, a gente podia fazer alguma coisa. Isso, o Murilo, como a gente acabou virando amigo, né? Eu ia traduzir para o Murilo no Detran, para ele tirar a carta D. Ah, você foi junto com Eu ele? fui junto com ele. Aquela luta, e os médicos não entenderam. Como você quer tirar a carta de motorista, sabe? E a gente explica, não, olha, tem condição, tal. Não sabia também os próprios médicos, tal. Né? A gente vê um despreparo em Isso todos que eu ia os perguntar. sentidos. Então, ainda não havia, pode-se dizer que esse trabalho dos caminhoneiros surdos do Brasil e da Rodopiro desbravaram essa questão para até os órgãos públicos, como o Detran, abrissem. Ainda temos, essa é a luta da Tá. Raquel. em Porque relação a lei a existe, isso. né? A lei Porque existe uma lei. facilita. Tem uns decibéis, eu não vou que são saber 70. tecnicamente aqui. Se eu não me engano, são 70. Eu acho que 40, até 40. Eu não É sei isso, até 40, tecnicamente, desculpa, é isso tá? mesmo, é. Existe os decibéis, tá? Um limite. Um limite aceitável. que aceita a possibilidade. Como o Murilo usa aparelho, então sobe... A audição sobe um pouco, né? Aí atende esses padrões. Exatamente. Tá. Mas é tudo muito novo, né? Então, assim, eu via, até nos próprios médicos a gente via a questão de despreparo, de repente o preconceito. Aí É uma N mistura. coisas. Aí é uma seara que eu não consigo nem né? Não dá pra... Não consigo. E aí a gente foi. Então, assim, foram várias vezes. Eu fui várias vezes, não sei dizer quantas, com o Murilo, para ele fazer, aí conseguiu a D. Ok, conseguiu a D, falou, agora eu quero a E. Então, tá bom. E pra gente, pro nosso tipo de transporte, precisa da E. Enquanto isso, foi aquele bichinho lá que estava lá amortecido. Incomodando, assim, ele pra fazer... começou, falei, puxa vida, né? O que a gente pode fazer e tal? Aí eu fui conversar, é uma empresa familiar, né? Aí fui conversar com meu pai e com meu irmão. Gente, será que a gente não consegue dar uma oportunidade? Marco, meu irmão, né? Sabe bem da parte técnica. Angélica, eu acho que é quase impossível. Eu falei, Marco, mas vamos tentar, tal. E aí ficou, né? Eu falei, mas pai, o que o senhor acha? Tal. É muito difícil. Quer dizer, eu posso dizer, e aqui, né, me abrindo com vocês, que isso é um tipo de preconceito, né? Sim. Porque assim, puxa vida, será que dá certo? Olha, faltou audição, tal. Enfim. E aí a gente sempre conversava a respeito. E o Murilo lá. Aí o Murilo dava uma volta no caminhão, o Murilo, sabe aquela vontade? Sim. A gente percebia, os olhinhos dele brilhavam. Falei, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí tudo é providência de Deus, né, meninas? Sim. E aí o que aconteceu? Nós pegamos um projeto de cargas menores, não tão grandes, né? Quando a gente pegou esse projeto... Aí o meu irmão veio falar, Angélica, a gente pode tentar fazer um teste com o Murilo. O que você acha? Nossa, aí eu falei, gente... Claro, porque agora estava tudo a favor dele, né? Carga menor, E a CNH podia ser a D ou mesmo assim tinha que ser a E? Ele conseguiu a E. Ele tirou a E, tá. Nesse processo, nesse período, porque acho que é de um ano, né? Nesse período todo, ele conseguiu a E. Tirar a E, tá. Aí, tá bom, vamos fazer então. Vamos colocar ele no pátio, né? E aí a gente começou... o que eu posso chamar de treinamento com o Murilo, né? Então, assim, começou assim. Então, assim, veio de um desejo muito grande, que esse desejo foi aumentando, aí eu conversando com a Raquel, tal, beleza. Aí a gente foi colocando ele no pátio, ficou 3 meses fazendo um teste no pátio, dando uma saída. E aí, esse projeto que a gente pegou era um projeto interno também,
entendeu? Era de pré-moldado. Então, cargas menores e interno. Ele ficava no pátio do cliente também. Sim. Ah, tá. Ele não ia para a Ele não estrada. chegava a sair. Aí Tá. teve uma época que precisou sair. Então, assim, então a gente foi fazendo um treinamento com ele. São micrometas, né? A gente Sim. foi fazendo micrometas até a gente atingir. Ele foi Então, passando. Ele foi passando. E assim, existe habilidade, né? Existe habilidade, é o dom, né? Existe habilidade. E aí a gente foi fomentando essa habilidade dele, dando oportunidade. E aí a gente viu que ele realmente, puxa vida, saindo um bom motorista, tá dando tudo certo, tá conseguindo, tá entendendo, tá conhecendo. Ele fala assim que ele sente o caminhão, tá sentindo o caminhão, né? Se me permite, eu Pois tive a oportunidade de conversar com o Murilo. Eu também conversei com ele. E ele me disse uma história que, assim, ficou, né? Ele falou assim, porque eu perguntei para ele, né? Porque pode ocorrer de alguma coisa acontecer, pessoas buzinarem, ele não ouvir. Ele falou que teve uma situação que o pneu acho que furou e ele sentiu. Ele falou, vocês escutam, eu sinto a vibração, é a minha forma de escutar. E na hora ele já percebeu, parou, e ele estava perto, acho que do pedágio, da praça ali de pedágio, parou e pediu ajuda. E ele falou que do sentir até ele Parar. realizar a ação, foi equivalente ao de uma pessoa que ouve normalmente. Exatamente. E aquilo ficou tão assim, porque existem formas da gente fazer as coisas. É que quando a gente aguça aquilo que a gente não tem, a gente aguça de outra verdade, forma, exatamente. né? Porque quando a gente tem, Desenvolve, a gente né? tem todos os Desenvolve, sentidos, exatamente. a gente não consegue saber qual é mais. Porque a gente usa todos o tempo inteiro, né? Então, Há um eu achei muito- desenvolvimento. Exatamente. Há um desenvolvimento, né? E aí foi acontecendo, sabe? E aí a gente foi desafiando, né? Foi percebendo. Claro, gente, não vamos romantizar, né? Não vamos romantizar. Mas é assim, eu acho que quando existe vontade dos dois lados, sabe? Dá certo, né? Então, assim, existiu essa vontade, né? Esse preparo, porque tem que ter um preparo, e aí tem que ter o treinamento, e aí a gente faz todo um treinamento com a equipe que vai recebê-lo, né? Porque a gente precisa conversar com a equipe, porque nós temos a barreira da comunicação, Sim, certo? Sim. Né? Então, assim, a primeira barreira que a gente conseguiu quebrar foi a da comunicação, porque eu tenho Libras. E pasmem vocês, gente. Eu fui descobrindo, assim, porque, assim, uma coisa que foi muito interessante lá na empresa foi, assim, que a gente... a recepção dos nossos funcionários para com eles, sabe? A receptividade, sabe? E quando você diz os funcionários, inclui também os demais motoristas. Sim, todos. Legal. Né? De estar querendo ajudar, de estar ali querendo passar, de estar querendo ajudar nesse sentido mesmo. E até de encontrar formas de se comunicar, mesmo que às vezes não com Libras, mas sei lá, de outras formas, né? Exatamente, escuta essa. Descobri que temos um mecânico que tem Libras. Olha Eu não só. sabia. Olha que interessante. Aí você vai descobrindo, né? Você vai descobrindo. Pessoas querendo entender, Aprender, de repente, aprender. né? A gente pagou curso para quem quer aprender. Estamos com uma plataforma de desenvolvimento de pessoas, que essa plataforma tem um curso de Libras, sabe? Para estar ajudando, para estar ali, né? Porque, assim, eu acho que a primeira barreira é essa questão da comunicação. Da comunicação. Com certeza. É interessante você falar nisso, porque realmente não é só simplesmente colocar um motorista habilidoso, como o Murilo parece ser, né? E, enfim, a força de vontade e tal. Não dá para romantizar nesse sentido também, porque você tem que estruturar a sua empresa, a sua equipe, né? Existe todo um preparo. Todo um preparo, porque ele precisa se comunicar, Exatamente. né? E E ele até é se uma ele chegar minoria, num cliente, ele é a minoria né? ali naquele. Ele é minoria. Ele é a isso. minoria ali. Então, eu imagino que vocês tiveram que preparar e investir. Investir nisso, né? Então, assim, a nossa empresa teve um passo à frente, porque eu tenho Libras. Isso para mim é fato. Porque, assim, a gente vai fazer uma reunião, tem que estar lá, tem que ter uma tradutora, né? Tem que estar lá traduzindo. Não sou a melhor tradutora, estou até uns passos atrás. Mas eu tô ali, quebrando um galho. Aí tem o mecânico. O mecânico que a gente viu que tem Libras. As pessoas que têm vontade de aprender, então estão ali. Então, assim,
não é simplesmente colocar, né? É decidir incluir, você tem que Não realmente é fazer todo incluir, o trabalho, é né? a equidade. Exatamente. Né? Você precisa dar suporte para que eles consigam, para que eles ficam no mesmo patamar que todos. Mas, Angélica, hoje o Murilo, ele já sai. Então, não. Hoje Meu Deus do céu, ele viaja para Goiás. Porque eu lembro que a gente conversou com ele, ele falou que ele já Sim. pegava rodovias e tal. Sim. Como que Com você... cargas pesadas, tá? Sim. Não só as menorzinhas, são com cargas pesadas. E aí você comentou que em relação a desempenho, é tão bom quanto um motorista sem Ele tem Existe as mesmas habilidade. entregas. deficiência. Né? Existe Porque hoje habilidade, a, né? Sim. a empresa toda, né, a Rodopiro Qualquer e uma. outras transportadoras, elas estão ali com a planilha, né? Olham planilha, então ele tem que entregar a carga no horário, cumprir, Com né, custo, todo menos o diesel. custo do diesel, a questão do diesel, e essas entregas, independe dele escutar ou não, Depende dele escutar ou não. ele está trazendo, que Exatamente. isso é importante também E como dizer, né? como que você trabalha quando ele foi para a estrada? Porque eu fico imaginando isso também. E até um outro motorista que a gente entrevistou nessa ocasião que a gente conheceu o Murilo, teve uma situação dessa, de ser parado numa rodovia e ter que se comunicar. Como que isso foi trabalhado com ele, por exemplo? Porque eu acho que essa também é outra dificuldade, né? Vocês, dentro da empresa, internamente, beleza. Vocês conseguem se estruturar, enfim. E quando ele foi para fora, ter que falar com o teu cliente... Como que vocês Então, fizeram esse trabalho? Isso depende muito dele também, Tá. né? Porque assim, saiu, depende dele. Mas o Murilo, falando do Murilo em si, né? O Murilo é uma pessoa que se comunica muito bem, né? Ele também tem um pouquinho de português. Tá. Então isso facilita, porque aí qualquer coisa ele pega lá o WhatsApp e tenta se virar, ou escrevendo, ou então manda mensagem pra gente, a gente entra em contato e fala com quem precisa falar. Coisa que dificilmente isso acontece, tá? Porque o Murilo, ele consegue se virar bem. Então, assim, os surdos, em geral, se viram muito bem em relação a isso. Porque eles estão num mundo, né? Onde as pessoas não entendem a língua deles. Imagina que é a segunda língua do Brasil, né? É a segunda língua. E a maioria das pessoas não Não conhece, não exatamente. sabe, e tem até medo. Não sei se vocês têm contato com surdo. E o que vocês sentiram quando vocês tiveram contato com surdo, eu não sei como é que foi. Mas eu vou te falar que é um pouco desesperador, porque assim, a gente que tem a questão da comunicação, uma coisa forte, Exatamente. É isso, você tá falando ali, você fala, gente, calma, ele não tá entendendo, você fala rápido, eu falo muito rápido, então assim, todo esse cuidado é difícil, porque se você fala pausadamente, enfim, mesmo que você não saiba Libras, às vezes ele consegue te entender. Sim. O leitor né? labial. O leitor labial, é o que eu tento, enfim. Na verdade, é o que Mas eu faço. é um primeiro momento, dá um desespero de você ficar, aquela fobia de vai me entender, eu vou entender como que vai ser. Quando a gente conversou com ele especificamente, a Raquel estava junto. Então foi um alívio. Foi né? um alívio, Não mas fica um pouco Tanto impessoal. que eu queria falar com ele, porque pessoal, tipo, pergunta olhando pra ele, perguntando pra ela falando, você fala, gente, Talvez calma. porque você tenha forte a comunicação. Mas você pode perguntar e parar para as pessoas. Um primeiro impacto é falar o seguinte: é melhor eu ficar quieta, é melhor eu não falar nada, é melhor eu ficar longe. É bem sim, é verdade. É porque as pessoas têm essa essa coisa, né? Exatamente. É verdade. Esse é verdade. bloqueio. Esse bloqueio, exatamente. Bloqueio. É o medo do desconhecido. Por isso que eu acho que Exatamente. tudo isso que você conta, se você for traduzir, até mesmo quando você chegou lá pro teu pai, pro seu irmão, é esse receio. Eu acho que eu não diria que é preconceito, não sei. Não, talvez mas eu acho que como é uma coisa muito fora pra gente que fala, nosso escuta, dia a dia, enxerga, enfim. É uma falta de informação total. O nosso, né? No caso do transporte de cargas pesadas, é o peso da responsabilidade. É um receio. Exato, ainda sabe? Mais cargas indivisíveis. Porque são cargas indivisíveis, a gente sabe o que o caminhão, no caso de acidente, o que pode trazer, o impacto disso tudo. Então, assim, e a gente preza muito pelo cuidado, né? O nosso slogan é o cuidado especial. Olha, e é um cuidado especial que é assim.
impensado, né, em relação a gente Exatamente. estar incluindo um motorista surdo. Trazendo para essa questão da inclusão, a gente fala, não, quando a gente questiona as transportadoras que trabalham com inclusão, por exemplo, de mulheres, né? Elas costumam falar, isso não é, pode parecer maçante, mais do mesmo, mas é o que todo mundo fala. As mulheres, elas têm mais cuidado, os impactos, assim, tipo, os incidentes com caminhão envolvendo, né? Com mulheres é infinitamente menor, ou quase não existe, ou com mulher é menor. E a gente não é nem puxando sardinha pro lado da mulher, é só pegar estatística, pegar por que seguro de carro, por exemplo, é mais barato para a mulher do que para o homem, todas essas coisas. E aí eu queria saber, quando a pessoa ela já vem com essa questão, é uma deficiência, né? Ela tem essa questão, né? Ela existe. Vamos dizer que não tem. Não dá para colocar outro nome, mas exatamente. já que ela pessoa com deficiência, exatamente. Então, quando ela já vem, ela já traz esse cuidado, sabe? Porque talvez a mulher, pelo lado, você é psicóloga, mas talvez a mulher tenha mais cuidado porque já é dela, né? É a questão maternal e tal, a mulher, a gente nasceu é o cuidado. A gente nasceu para cuidar. Por mais que não seja mãe, tem aquela questão de cuidar, né? Isso é fato, é a natureza, é natural. Os homens, eles iam caçar e as mulheres exatamente. iam cuidar. Bem isso, enfim. E aí eu queria saber se também, por a pessoa ser deficiente, então ela tem que trazer alguns cuidados, umas reservas a mais, não sei se seria esse o termo. Até como uma obrigação para não queimar o filme dela naquele momento ali, interromper o processo. Sabe, eu queria entender esse lado também, pelo lado da psicologia, já que estou diante de uma psicóloga, se isso também, e se você percebe, não em detrimento dos outros motoristas, mas o Murilo ter um cuidado, um esforço a mais, porque para ele os processos foram outros, porque, na verdade, ele precisa provar, né? É isso que eu ia falar. Foi o que eu falei para você na entrevista. O que acontece? É muito Oi? Deve ser muito ruim ter que ficar se provando o tempo inteiro, provando né? o tempo todo. Porque, assim, ele precisa provar que ele é bom, independente do que da deficiência dele, né? Ele precisa provar que ele é capaz. Você imagina a gente ter que ficar provando? Nossa, isso é muito cansativo, isso às vezes. Exaustivo. Mas nós mulheres o tempo todo temos que fazer isso. A gente tem que ficar, e qualquer coisinha a gente acha, porque eu sou mulher. Não é? Porque naturalmente. É naturalmente. Eu até imagino que isso tenha acontecido com você por você ser uma empresária no ramo de caminhões, que todo mundo acha que é coisa... Nós, jornalistas de caminhões, exatamente, de transporte. E para eles acho que é um pouco pior, porque assim, não tem oportunidade, gente. Não tem mesmo. Não existe oportunidade. Tanto é que eu tô aqui. Sim, né, é verdade. Para falar de uma coisa inovadora, que não deveria. Vocês concordam que não deveria? Não deveria. Vocês concordam? Se tem habilidade, se tem uma lei que garante, se tem um treinamento, se tem todo um processo a ser obedecido, que garanta essa segurança, não existe um motivo, de não ter. Deveria. Então, assim, existe sim, e até para eles, né? Para o próprio surdo. De repente acontece alguma coisa que pode acontecer, gente, ele está em treinamento. Então, assim, pode acontecer. É como você pega um motorista, que é motorista de qualquer outra carga D, e de repente a gente quer formar para carga E, para cargas excedentes, né? O que a gente faz? Vai treinando. Treinar, para ver se... De repente acontece alguma coisa, e aí ele mesmo fala assim, é porque eu sou surdo. Aí você vai conversar alguma coisa, né? Uns desafios. É porque eu sou surdo. Olha, Maria, não tem nada a ver que você é surdo. Tem nada a ver. É assim, você tá aqui, você tá trabalhando aqui, a gente te deu a oportunidade porque a gente acredita em você. A surdez, aconteceu alguma coisa, pode ser por conta de ser surdo? Ok, mas a gente tá aqui conversando. Então, assim, toda hora ele tem que falar, é porque eu sou surdo, Angélica? Não, Murilo, fica tranquilo, não é porque você é surdo. Porque, assim, é a necessidade de se provar. E ainda bem que você, tá vendo como calha as coisas também, né? Você, por ser psicóloga, você consegue talvez também ter os acessar e argumentar, exatamente. Separar, né? Separar as caixinhas, separar os sentimentos. E me fala uma coisa, não sou eu quem separo, né? A Sim, gente dá subsídio para ele. Para que ele faça. Você encontrou também desafios, vamos supor, você tem lá a carga X para transportar. Por ser ele levando, quem te entregou essa carga fala, ou seja, não. Seu embarcador. Não quero que seja ele. Não, graças a Deus não. Graças a Deus isso foi super tranquilo. O que a gente precisa fazer é um trabalho que realmente assim, conversar com o cliente
né? Por exemplo, ele vai em algum lugar e aí existe alguma coisa lá que deu alguma... Vou ver se eu consigo encontrar um exemplo. Ele foi uma vez num porto e para ele conversar tinha um vidro. Nossa, Sim, uma Às barreira. vezes você chega a Uma alguns... super barreira. Com nada, que ele tinha que abaixar, a pessoa não conseguia ele não conseguia nem enxergar o lado da pessoa. Então você precisa mandar um e-mail, explicar, olha, trabalhamos com motorista surdo, que até isso é até visto com bons olhos, Que sabe? bom. E aí teve um outro, aí ele foi num outro porto, olha só, que evolução, que maravilha. Um outro porto, não sabia que ele era surdo, enfim, porque é difícil mesmo motorista surdo, né? E aí deram uma tag, sabe essas tagzinhas que a gente vai em bar, tal, Sim. restaurante? Deram uma tag, Pra quando ele poder- chamar, aí ele ficou super feliz, porque aquilo facilitou demais a Claro. comunicação, né? Então, existem coisas nesse sentido. Por exemplo, ele vai em algum cliente, tem que passar, até tá uma lição de casa aqui para mim, tem que passar por um treinamento para entrar na empresa, né? E não tinha libras. Entendeu? Ele tira a foto para mim e fala, olha, não tem libras. Então, isso é uma coisa que eu até deixei lá na minha agenda e acabei não fazendo. Preciso entrar em contato com o cliente, explicar que nós temos um motorista surdo e que se precisar de alguma coisa para facilitar, a gente pode ajudar. Sim. Providenciar Providenciar a tradução, ou ele passa para mim o conteúdo, eu passo para ele, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente vai se modelando, né? A gente tá aprendendo juntos. É isso que eu acho legal. E eu acho que também que esse movimento, até a gente mencionou a questão das mulheres, que também foi um trabalho. Hoje a gente nem pode dizer, é um trabalho que tá andando e andando bem. Tá andando bem. Gente, é igual voto, Que bom. né? É. A gente não podia votar. A gente E não agora podia a gente votar. vota. A gente vota. E o negócio evoluindo. As coisas evoluem, E graças eu a acho Deus. que a questão dos motoristas surdos também, porque eu achei muito interessante nessa última Fenatran, principalmente do ano passado, as Eu montadoras É. com a questão das libras ali. Para os caminhoneiros Pros olharem, motoristas pros olharem. motoristas. E eles acharam o máximo. E a Raquel tava lá a também. ficha técnica, Nós né? A ficha estávamos técnica. lá, a gente deu uma interação. Sério? A gente estava lá. Então, e aí eu Participou achei. de um painel. Então, eu achei muito interessante isso, porque para aquele motorista que tá lá, vamos supor, aquele jovem, ou enfim, que tem o sonho, ele começa a perceber que ele pode fazer parte desse mundo, né? Que as pessoas hoje em dia já olham para ele. Exatamente. Porque deve ter. Porque eu realmente nunca tinha visto isso numa feira ali, naquele eu momento. também Não, foi não. o primeiro. Foi o Então, primeiro, né? Isso mesmo. Eu acho isso um grande passo, né? sim. Para que desperte essa vontade em outros motoristas. E aí, tendo transportadores que... Tem interesse? E desperte a vontade nos empresários. Dos empresários. também. Aliás, isso que eu ia te Acreditar, né? perguntar. Além de você tem conhecimento de outros colegas empresários ou outras empresas Eu não tenho conhecimento de empresas, não. que já contratam? Eu tenho conhecimento de surdos que têm seus próprios caminhões. Então, a Raquel os falou- autônomos. Os autônomos. Eu não tenho conhecimento Tá. de empresa que já tem. Talvez a Raquel até tenha um outro, mas assim, é minoria, né, É gente? minoria. Sim. E como você está preparando, né? Porque você falou que quer expandir aí a inclusão. E aí, como que você está se preparando? O que você quer? Quantos por cento? Se você já tem uma meta aí de motoristas surdos? E se também, até pelo comportamento do Murilo, que o tempo todo tem que se provar e tal, você vê que eles estão mais abertos à questão de mudanças mesmo, né? Porque às vezes a gente vê motoristas que aprendi a dirigir desse jeito, vai ser desse jeito e tal, sabe? A gente, né? E a gente também está com uma dificuldade de formar novos motoristas. Então eu queria saber, dentro de todos esses desafios do transporte, como que você está se preparando para essa questão? O Murilo, ele veio com a gente como um case de sucesso, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente está aprendendo juntos, né? Então, aprendendo juntos a como conversar com o cliente, aprendendo juntos a como lidar com o Murilo nesse sentido, aprendendo juntos... Ele tá passando muita coisa pra gente, então é uma troca muito grande. Então, estamos fazendo estou fazendo um projeto, na verdade, né, de capacitação mesmo, né, para a gente trazer mais surdos. E os surdos, eles também têm um certo receio de ir para fora, sabe? Eles têm medo. Para fora, como assim? Por exemplo,
tem muito surdo que quer vir trabalhar na Rodopiro porque a gente já tem um case de sucesso. Ah, entendi. Isso deixa Seguros. mais seguros, entendeu? Então, assim, isso é um avanço e é verdade, porque a gente tá lá, a gente já sabe como receber, a gente já sabe como lidar, a gente já, né, já temos um case de sucesso, porque existe também muito essa insegurança, né, de como vai ser, como eu vou ser recebido, infelizmente, gente. Sim. Né, porque tem a questão do preconceito. Então, assim, a gente está fazendo um projeto em cima desse case de sucesso, né, para a gente estar formando mais. Só que, como eu disse para vocês, a gente não tem cargas fracionadas, né? Se a gente tivesse, seria muito mais fácil. Porque aí você vai pegando, vai colocando nas cargas fracionadas e vai. Então, assim, a gente vai precisar fazer como a gente fez com o Murilo. Né? Primeiro vai lá, nosso pátio é grande, um dia vocês vão lá tomar um café comigo, vão conhecer. Então, assim, é a formação mesmo, né? Então, estamos fazendo um projeto em cima desse case de sucesso. Para vocês poderem ampliar a contratação. Vamos ampliar a contratação, essa é a nossa ideia. Por exemplo, e a gente também tem limitações, né? Que é importante dizer. Por exemplo, existem cargas muito grandes que precisa conversar por rádio. Então, o motorista tá ali, então tá, ponte, vem mais um pouquinho, mais pra direita, tal. Porque hoje em dia, né, conversar com a pessoa da escolta, vocês já viram isso? São os batedores, isso. Então, assim, há muita conversa via rádio. É uma comunicação que fica difícil, né? Dificulta então, nesse assim, momento. Como que a gente... Aí parte da gente, né? Como que a gente pode fazer para esse tipo de barreira a gente quebrar? Porque a gente já quebrou um monte, né? Então a gente vai se desenvolvendo junto com eles, entendeu? Pode ser que a gente crie, vou dar spoiler, que a gente crie algum dispositivo que não precisa do rádio, você entende? Então vocês vão de acordo com a necessidade que vocês estão vendo com esse case de sucesso, vocês já estão criando ou possibilitando, enfim, ferramentas que possam facilitar essa contratação. Para ver se ele, por exemplo, no caso ali do Murilo, né? Para ver se ele consegue ir para cargas maiores. Sim. Porque não impeditivo nenhum das cargas que não precisa de radiocomunicação. Ele né? já que pode. Que são as cargas grandes, que ele já pegou, já foi, já viajou. Enfim. E aí eu fico imaginando, né? Você tentando todo esse cuidado, mas eu imagino que, até por um propósito, talvez você também gostaria de ver outros transportadores, mas com certeza, né, tendo essa iniciativa. Aí que me vem, quer dizer, a gente já meio que sabe a resposta, mas que tipo de trabalho você acha que deveria existir, o que está faltando? Porque assim, o seu caminho acabou sendo natural para você, porque você tem toda uma formação de psicologia, depois você fez um trabalho de inclusão, fez as Libras, então foi um processo natural para você, né? Para outros transportadores que não tem uma pessoa que passou por isso, né? Essa visão. Fica mais difícil mesmo e a gente não pode nem criticar, porque real deve ser difícil compreender. É difícil a gente compreender o desconhecido. Como que você imagina que deveria ter um trabalho? Você já pensou em algum trabalho que pudesse despertar pelo menos essa vontade de tentar, né? Então, eu acho que assim, tudo é uma quebra de paradigmas, né? Eu acho que os outros empresários, eu acho que é por medo realmente, gente. É medo do desconhecido, de como vai ser, de como que olha, vou ter que ter uma pessoa de Libras aqui, meu Deus, como é que eu vou falar com surdo? Eu acho que é exatamente isso, sabe? E a gente também está criando algumas coisas para, de repente, a gente conseguir ir lá e quebrar esse paradigma. Via entidade, associação. Exatamente. Então, a própria Raquel, né? Fazer esse trabalho para mostrar que é possível, gente. É possível. Eu acho que assim, a gente precisa estar aberto para dar oportunidades. Sim. Né? O empresário precisa estar aberto para dar oportunidades. Nós demos oportunidades, essa oportunidade para o Murilo, sem pensar em algum retorno. Né? E esse retorno está vindo, assim, organicamente. Por exemplo, estar aqui é um retorno. Dar uma entrevista para vocês na revista O Carreteiro é um retorno, vocês entendem? Então, assim, é um retorno que vem, né? Mas eu acho que, assim, os empresários precisam
quebrar o paradigma mesmo do medo, né? Claro, gente, existe a primeira coisa é a comunicação, né? Vamos precisar ir atrás, vamos precisar fazer alguma coisa, nada vem de graça, né? Então, assim, precisa ter libras? Não dá para dizer que não precisa. Que não precisa, que é mentira. Precisa ter libras, porque essa comunicação, ela facilita demais. E assim, você quebrou a barreira da comunicação, o resto é orgânico, vai acontecendo. Vai acontecendo. Entendi. E assim, eu fico pensando que assim, tem tem essas dificuldades, mas também eu acho que dar essa oportunidade hoje, até como a Andrea mencionou, é super importante, porque tanto as mulheres como outros tipos de deficiência. A mulher é só uma questão cultural. Mas temos também a questão do motorista surdo que podem ajudar, por exemplo, nessa falta de motorista. Né, que hoje a gente não vê uma renovação de mão de obra. Exatamente. Né, a gente vê muitos motoristas se aposentando e saindo da profissão. E saindo da profissão e não tendo uma mão de obra renovada. É mundial, é né? Mundial. Exatamente. E aí a gente vê, por exemplo, mulheres com vontade de fazer isso e de repente ali com aquele medo ou com falta de oportunidade. Vê, de repente, motoristas surdos com total capacidade. Que tem vontade, é uma comunidade ampla. Exato. Né? Eu acho que é uma comunidade ampla. É a gente aproveitar. É um momento isso. muito urgente de acontecer essas coisas, é o momento né? De aproveitar. Por isso que acho que fica aí essa mensagem de as entidades que representam as transportadoras, os embarcadores do país, ter um olhar, né, para esse tema. Com certeza. E se precisar, chama a Rodopia. Pra Rodopia, que é um exemplo. Não, mas é verdade, é bom. A gente quebra vários, a lógico. gente quebra vários paradigmas, né? O nosso DNA, eu acho que é a gente realmente ser muito resiliente e acreditar, né? Primeiro nesse propósito, né? Porque assim, é uma inovação. Sim. Você contratar um motorista surdo para cargas superdimensionadas, Exato. cargas, não é? É uma quebra de paradigma. Outra quebra de paradigma, por exemplo, a gente foi fazer um transporte e não podia passar em determinada rodovia, porque a gente, infelizmente, também tem essa questão da falta de preparo das concessionárias. Pasmem você. Falta de preparo das concessionárias. Gente. Né? Então, a gente foi fazer um transporte, era uma peça gigante que não passava por determinado lugar. As obras de artes aqui do país são antigas, né? Então, às vezes não passa, exatamente. baixo. Tem caminhão que não passa. Tem que passar, vai passar. A gente tinha certeza que passava. Então, assim, a gente tem que ir atrás do engenheiro, mandar um engenheiro nosso. A gente tem que mandar toda uma equipe nossa para a gente simplesmente provar para a concessionária que aquele lugar dá para passar. Um lugar que nunca passou uma peça daquele tamanho. Nossa. Olha o trabalho. Você tem uma ideia. Então, assim, olha o despreparo das concessionárias, das agências, e a gente tem que estar lidando com aquilo, preparar aquilo. Então, para você ver, a gente tem cuidado em todos os sentidos. Sim. E olha, pasmem vocês. A gente tem até reportagem, depois eu posso mandar para você. A gente passou por um lugar que nunca ninguém passou. E dava para passar. A gente teve que provar, para vocês terem uma ideia. E a partir daquele momento, outras empresas gente se abriu o caminho. Abrindo aí as Então pronto, a Rodopiro, ela abre as fronteiras. Para inclusão, para equidade. Mas eu acho que é muito bom que tenha cabeças pensantes dentro de transportadoras, porque a gente vê também, por exemplo, o teu pai deve ter iniciado todo o projeto da Rodopiro. Talvez se você não tivesse vindo com essa inovação, com essa mente aberta, talvez não teria o Murilo nunca uma oportunidade de estar lá. Porque o setor de transporte, ele é, por natureza, conservador, e não é uma crítica ao conservador. Sim. Não. Mas agora, a gente já saiu desse lugar de conservadorismo, né? É importante sair também. É questão de evolução. Eu conheço o surdo, sei da capacidade, sei que sei de tudo, né? Porque eu sou psicóloga de formação, eu tive medo. Caramba, você com todos os... Eu tive receio. Eu imagino, porque aquilo que você falou, a questão da responsabilidade, né? Exatamente, de todos os lados. Porque a gente tem muito cuidado. Só que assim, gente, a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa, sabe? A gente precisa ter empatia também com o outro. Sim. Saber que tem lá o outro. A gente precisa disso, gente. É que porque a gente olha
a gente tem que olhar globalmente, né? A gente tem que olhar globalmente para a pessoa, né? Então tem que olha para si, olha para ele, e aí acaba acontecendo. É uma questão de quebra mesmo de paradigma. É que eu acho que o receio é natural, né? A gente não pode dizer que não é natural. Ele é natural, só que assim, tem aquele receio que fica enraizado e não deixa as coisas saírem do lugar, e tem o receio que você fala, não, calma. O que tá faltando aqui para que eu fique segura para isso aqui acontecer? Exatamente. Né? Então, vou fazer um curso, vou colocar ele para treinar, vou primeiro fazer tal coisa. Então, assim, você tem uns caminhos para que esse receio não fique enraizado em você. O problema é que tem muitas pessoas que deixam. São as estratégias que você precisa pensar, né? Eu acho que um bom empreendedor, né, no nosso Brasil, eu acho que tem saída para tudo. Então, são as estratégias que você precisa pensar e moldar e fazer acontecer. Exatamente. Que tá faltando. Muito bacana esse papo. Muito legal. Obrigada. E a gente queria saber, assim, só pra gente entender, quantos outros motoristas, por exemplo, já tocaram lá na Rodopiro? Só de curiosidade. São bastante, gente. São umas dezenas. Eles surdos? Querem muito surdos. Então, tem demanda. E aí eu peço para eles, espera um pouquinho, que a gente está se preparando, né? Espera um pouquinho, a gente está se preparando, porque a gente quer que fica a dica ampliar. para outros transportadores, né? Sim. Porque também não tem como se abraçar todos, não, né? É exatamente. quase impossível, Não, né? gente, 2026, então, vai ter novidades aí de contratação na Rodopiro. Olha, então a gente vai ter que ter outro bate-papo. Com certeza. Angélica, e aí o que você faz, assim, nas horas vagas? A gente faz quando essa você não pergunta tá pensando né, nessas questões quando você não tá lá dirigindo a empresa. Gente, eu tenho um papel, assim, que eu julgo muito importante. Primeiro que eu sou filha de pais maravilhosos. Parte do que eu sou, devo a eles, né? Então, eu me dedico também aos meus pais. Sou irmã de duas figuras maravilhosas, que é minha irmã Marcela, que inclusive tem deficiência intelectual. Tenho meu irmão, que trabalha com a gente, né? Que trabalha na empresa. Eu falo que eu que trabalho para eles. Que bom que você foi trabalhar com eles. Eu tenho um marido, tenho uma filha maravilhosa. Então, eu me dedico à minha família. E fora isso, eu tenho um trabalho voluntário, que é na igreja, que eu gosto muito, que eu trabalho com deficientes também. Então, assim, é uma coisa que me completa. Eu me dou demais nesse sentido, sabe? Eu trabalho com crianças deficientes, principalmente com transtorno de espectro autista. Então, a gente fala da palavra de Deus, né? Conta histórias da palavra de Deus para as crianças. Bacana. Que lindo. Com espectro autista. É um trabalho maravilhoso. Não faço sozinha, não tenho nem condição. Sim. Mas eu, nas minhas horas vagas, eu me dedico bastante nesse sentido. A Marcela te inspirou? A Marcela me inspirou a ser psicóloga. Eu queria entender um pouco dessa como seara, funcionava. Porque eu não me conformava. Eu falava, como assim? Né? Porque quando a gente teve o diagnóstico da Marcela, ela... Era quase que ela veio comigo. Que faltou um pouquinho. O diagnóstico da Marcela foi muito impactante pra gente. Foi com quantos anos? Ela foi com 6 anos. Com 6 anos. Uma psicóloga, né, que foi muito infeliz. Eu acho que foi muito infeliz. Foi um dos motivos de eu ter ido fazer psicologia. Eu queria entender um pouco mais. Olha, vocês podem... Não adianta. A Marcela não vai ler, não vai escrever... não vai desenvolver muito, né? E eu não me conformava com aquele diagnóstico. Eu falava, não, gente, não é possível. Como assim? Não vai ler, não vai escrever? E aí eu fui fazer o curso para entender um pouco mais, sabe? Para estudar um pouco mais, para entender um pouco, porque é deficiência intelectual, né? Para entender um pouco. No fim, eu fui, assim, para uma seara, né? Porque, como eu disse, não é coincidência. Tudo é providência de Deus. E o Senhor, nosso Deus, Ele vai colocando a gente em determinadas... Vai dando certos desafios que é para as coisas irem acontecendo. A gente só precisa... a gente só precisa saber ouvir, né? A voz de Deus. E aí, hoje, a Marcela tem 40 anos. Inclusive, ela fez 40 anos ontem. Caramba! Parabéns, Marcela! Parabéns. Ela vai amar, vai até chorar, porque ela é muito emotiva.
Então, ela fez 40 anos ontem, ela lê mais que eu. Ela lê livros, assim, ela lê tipo 40 livros. A gente vai na Bienal, ela compra uns 20 livros, vai de malinha na Bienal, Que pra vocês legal. terem uma ideia. Olha, uma leitora voraz. Olha que Voraz, maravilha. voraz. E aí a Marcela também conseguiu transpor, né, tudo isso, todo esse diagnóstico que foi Negativo É porque o ser humano é limitado, né? Nós somos limitados, né? E quando a gente olha, é difícil pra gente, né, ultrapassar. Exato. Mas aí, ó. Mas é a que prova tenham de mais que- pessoas. Não, mas eu acho que assim, legal esse seu jeito de não desistir, de né? acreditar. E não- É o DNA não- da nossa empresa, tá? Isso é muito Fazendo legal. Um paralelo, mas Ah. nós somos, graças a Deus, a nossa família é uma família que é muito resiliente, né? Nós passamos já por vários processos e graças a Deus a gente conseguiu transpor e o Senhor deu muita vitória pra gente. A gente não pode cessar de agradecer. Sim. E a gente tem que fazer o seguinte agora, a gente tem que devolver isso, sabe? E assim, Amém. tá contratando pessoas surdas, tá? É uma forma de devolução de tudo que... de tudo que vocês de tudo que viveram, Deus que tem vocês preparado. aprenderam e que vocês aprenderam também, né? Isso é ser cristão, Isso né? e que venham mais pessoas assim para que o Exatamente. transporte evolua, né, gente? Amém. Se Amém. precisar da gente, estamos lá. Transporte de cargas pesadas é Rodopiro. Ah, show de bola. Muito Nossa, muito obrigada. legal o bate-papo. Muito obrigada por ter Gente, vindo. obrigada. A gente ficou muito feliz. Eu também fiquei muito Espero que você feliz. tenha gostado. Estava um pouco receosa. Espero que você tenha Confesso que E gostado. eu você tava falou que não ansiosa. gosta de dar entrevista, falou super bem. Exatamente. Gente, então vocês, é reflexo, é uma troca. A gente ficou Ai, feliz Mas mesmo. Porque obrigada, eu Deus acho abençoe que vocês. com esse tipo de Amém, depoimento Deus a gente abençoe. consegue também dar uma fomentada ali no mercado, uma No agitada mercado. ali pra Isso é galera. importante, por isso é favor. importante. porque Essa é a comunicar. função. Exatamente. E você que nos acompanha aí toda semana, fiquem ligados, porque olha, é só bate-papo. Só Assim, a gente bate-papo traz legal. convidados assim que fazem a diferença e dá voz ao transporte. Então continue lá, curte a nossa página, se inscreve lá no canal pra você não perder mais nenhum conteúdo como esse. Até a Tchau, próxima. tchau.